Então, olá, eu sou a Fernanda e a gente vai apresentar sobre a profilaxia dentária. O nosso grupo é composto pela Amanda, por eu, Fernanda, pela Gabriela e pela Gabriele. Então, a profilaxia dentária ela é um procedimento cirúrgico. Ela é realizada tanto para prevenção quanto para remoção da formação do tártaro. O tártaro ele é ocasionado por um acúmulo bacteriano nos dentes e acomete principalmente pequenos animais em que não é feita uma escovação correta e periódica. Essas bactérias, quando elas estão em excesso, elas acabam produzindo e liberando algumas substâncias que podem prejudicar tanto os dentes quanto os tecidos moles e também os ossos da boca, quando em casos mais profundos. Então, ela tem alguns problemas relacionados ao tártaro, sendo que o principal é a doença periodontal. Ela é uma afecção que acaba cometendo todos os tecidos que fazem a função de sustentar o dente, sendo eles a gengiva, o osso alveolar, o cemento e também o ligamento periodontal. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê uma gengiva inflamada. Isso é ocasionado aqui pela doença periodontal. Na segunda imagem, a gente pode ver a localização do osso. Esse é o osso alveolar, que também pode ser acometido pela doença periodontal. E na terceira imagem, a gente vê a localização do cemento e também do ligamento periodontal. Então, todas essas estruturas, elas podem ser acometidas por uma complicação do tártaro. Então, o osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal, elas são estruturas que atuam como suporte para o dente. Porém, além de fazer essa função de suporte, elas atuam como uma barreira física contra alguns impactos e também contra a invasão bacteriana. Então, a gente se pergunta, você tem essa barreira de proteção, por que ainda pode ocorrer o cálculo dentário? Então, para que ocorra essa formação da placa bacteriana, que acaba lesionando os tecidos, as bactérias elas devem ir se acumulando de uma forma contínua, e conforme isso vai acontecendo, é que vai surgindo e formando uma placa, que é o que a gente chama do cálculo dentário. Depois que essas bactérias vão se acumulando, o sulco ali da gengiva acaba sendo um ambiente bem propício para que ela se prolifere. Em casos bem avançados, essas bactérias podem ocasionar um distúrbio sistêmico. Então, a periodontite ela é dividida em graus, sendo grau 1, grau 2 e grau 3, sendo que o grau 1 ele é chamado de periodontite inicial e ocorre uma formação de um cálculo aqui subgengival mais pequeno, de menor tamanho, e uma perda óssea bem inicial. O grau 2 é chamado de periodontite moderada e é quando eu tenho o aumento do cálculo dentário aqui, como consequência o aumento da perda óssea, né? E o grau 3 é chamado de periodontite avançada e é quando eu já tenho uma retração da gengiva, ela já está bem inflamada, bem acometida, e eu tenho um aumento da perda óssea em que o osso é ocupado pelo cálculo dental. Aqui a gente tem uma imagem representando o grau 1, o grau 2 e o grau 3. E quais são os procedimentos que são realizados para extrair o cálculo dentário? Os procedimentos eles variam conforme o estágio da doença. Então, no estágio 1, é feita somente a raspagem dentária e o polimento dentário. No estágio 2, já é feita a raspagem dentária, o alisamento radicular e o polimento dentário. Quando a doença está no estágio 3, é feita a raspagem dentária, o polimento dentário e o alisamento radicular. E no estágio 4 é feita a extração dentária. Então, os sinais clínicos do tártaro. O animal vai ter mau hálito, vai ter inflamação na gengiva
e também essa inflamação pode decorrer com possíveis sangramentos. Vai calcificar a placa bacteriana, o animal vai ter dificuldade para se alimentar devido à dor, vai ter úlcera e mucosa, exudato purulento também o animal pode apresentar, e vai ter uma mobilidade dentária. E também, conforme o caso, pode ter a perda dentária. A profilaxia, ela tem uma grande importância, e ela consiste em ser uma limpeza profunda do tártaro acumulado nos dentes e gengivas do animal, e busca eliminar as placas bacterianas presentes. Como na foto ali, foi feita a profilaxia e o animal voltou a ter os dentes mais limpos. E a radiografia intraoral. A radiografia intraoral ela é realizada em todos os dentes e identifica alterações inesperadas. E essas alterações inesperadas podem necessitar de procedimentos específicos. E ela também é realizada em todos os pacientes odontológicos e não necessariamente nos casos de tártaro. É qualquer animal que vá para procedimento odontológico. A realização da profilaxia dentária periódica é uma forma de prevenção e também junto com o acompanhamento odontológico do animal. Isso garante uma boa saúde bucal. E esse tratamento feito pelo médico veterinário, o tutor deve participar desse processo em casa ou levando o animal pelo médico veterinário para fazer uma limpeza mensal dos dentes, e isso vai evitar a formação da placa bacteriana. Então, aqui abaixo tem alguns instrumentos, depois a Gabi vai falar deles, que eles são usados para a remoção dos cálculos que estão acima da gengiva. E é feita também com instrumentos manuais, os extratores dos cálculos, e também tem um procedimento que é mais fácil e rápido, que é feito com o aparelho de ultrassom, que é a foto da direita. Então, o cálculo subgengival, ele é o de maior importância para a gente por ser o sítio do processo periodontal, onde vai começar a ocorrer a formação da placa bacteriana, atingindo o periodonto. Nesse caso, então, a gente utiliza a cureta, por exemplo, temos as de Grace Y, a de Mini 5 ou After Fiver. Esse instrumento, ele é o de eleição utilizado para remover, pois a sua ponta ela é ativamente arredondada e ela faz com que reduza a incidência de lesões na gengiva destes animais. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de um antes e depois de uma remoção de cálculos subgengivais, onde na primeira foto o animal apresenta uma formação de cálculo bacteriano bem acometido já nos dentes atrás, né, e também caninos, incisivos, e também logo depois da profilaxia dentária, os dentes já completamente limpos, né, e com uma saúde bucal estável. Então, após ser feita a remoção do cálculo dentário, né, deve ser feito o aplainamento radicular. E deve remover todo o tecido necrosado das raízes onde foram afetadas, né, propiciando uma superfície lisa e regular, onde vai fazer a remoção do cimento e da dentina, deixando expostos os túbulos dentinários. Ele é feito com um aparelho de ultrassom, né, mais uma cureta e um jato de bicarbonato para efetivar essa limpeza. Então, ali na foto a gente tem, né, um exemplo fazendo com o aparelho de ultrassom ali, né, raspando e com a cureta. O aparelho de ultrassom ele vai saindo um jatinho de água que ajuda a fazer a remoção do cálculo dentário.
Então, depois da raspagem, deve ser feito o polimento do dente, onde é feita a escovação, para deixar a superfície lisa e remover a placa bacteriana remanescente dos dentes. Pode-se usar uma pasta com produtos à base ou não de flúor. É possível de reduzir a sensibilidade, né, como foi mexido perto da gengiva desse animal, e também para diminuir a dor, além dele ter uma ação bactericida. Então, se restou alguma bactéria ali, com o polimento, né, que é a escovação à base de flúor ou não, produtos à base, né, para poder escovar os dentes, então vai fazer a limpeza correta e deixando a boca mais estéril. Então, aqui a gente tem a utilização da sonda, né, periodontal, onde ela tem esse canículo um pouco mais comprido do que os outros, do que as curetas, onde ela consegue incidir, né, os cantos mais internos dos dentes, né, desse animal, consegue atingir toda a parte interna da gengiva. Assim, na foto, mostrando ali, é uma boca bem acometida, né, desse animal, e esse aparelho, né, de sonda, ele tem uns dentinhos em volta, né, que ele vai raspando para fazer a limpeza mais pesada. E aqui, então, é o ultrassom, né, onde ele vai ejetando água, né, que faz a limpeza de nível supragengival e subgengival. Então, aqui a gente já tem a utilização das curetas odontológicas, que ela é um instrumento dentário, né, que ela tem como objetivo de raspar a superfície dentária, que é para remover os possíveis depósitos de cálculo que provocam esses problemas gengivais nos animais. Então, sobre anestesia, a gente tem algumas principais razões pelas quais o tratamento periodontal é realizado somente com anestesia inalatória, que é para redução de estresse e controle de dor, a insuflação do tubo endotraqueal, que ela impede a entrada de fluido e partículas para o tratamento respiratório. Também tem a realização, né, do complexo de exame físico, com a contagem periodontal e a radiografia intraoral de todos os dentes. Também vai ter uma facilidade, né, do manejo e também vai ter uma maior segurança para o médico veterinário realizar esses procedimentos. E as deformidades e correção. Então, a correção de bolsa periodontal profunda é feito a gengivectomia, que ela é um dos procedimentos para corrigir os problemas na gengiva. E temos também a correção de hiperplasia gengival, ou pseudobolsas, que é feita a ressecção do excesso tecidual, que é a gengivoplastia, que são as lesões, né, que comprometem a mastigação, e também é indicado o tratamento cirúrgico, que consiste na recuperação da espessura e também do contorno gengival. E já da extração dentária, que ela é frequente no tratamento de doença periodontal, que ela é indicada quando há morbilidade moderada a grave, a exposição de furca e pouca colaboração do proprietário ou do animal. E na imagem a gente tem mostrando a exposição da furca. Então, usos de medicamentos. Tem o antibiótico terapia, que é a administração prévia em pacientes de alto risco, os imunossuprimidos, que serão submetidos a outro procedimento simultaneamente, e a amoxicilina, que é o ácido clavulânico, a clindamicina e também o metronidazol, que são os mais usados.
e nunca devem ser usados como único tratamento para a doença periodontal. Então, os antissépticos, que é a cloricidina, que está entre os mais eficientes antissépticos, empregados no controle dos micro-organismos, que são os causadores dessa placa bacteriana. O aparecimento de manchas, né, nos dentes, que é quando usada em longo prazo. E a aplicação, ela deve iniciar vários dias antes do procedimento, que é para reduzir a carga bacteriana, a litose e a hemorragia durante o procedimento. Então, esse foi o nosso trabalho da profilaxia dentária e obrigada pela atenção.